Paulo orando, versículo 9, naquela noite, Paulo teve uma visão na qual viu um homem da Macedônia em pé e suplicando. O Espírito Santo lhe revelou uma visão aonde um homem de pé estava suplicando que Paulo fosse para a Macedônia. A Macedônia naquela época era o centro do mundo. Nos dias de hoje a Macedônia é a grande Europa, a região da Europa. E Deus queria que a palavra dele, o evangelho, fosse plantado ali na região da Macedônia. Aleluia. Aleluia. E o Espírito Santo lhe concedeu essa visão, que um homem clamava ele para ir para lá, pastor. E Paulo, como um homem obediente e temente a Deus, no mesmo instante, ele foi. Aleluia. Glória a Deus. Eles embarcaram em Troade e navegaram em direção para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte chegamos em Nápoles e dali alcançamos Filipos, Macedônia e Polônia Romana. Ali permaneceram vários dias. Aleluia. E Paulo chegou até a região de Filipos, irmãos. Glória a Deus, era a direção do Espírito Santo. Paulo e seus companheiros chegaram em Filipos. Naquela época, era uma das cidades mais importantes. Ali havia um porto, onde eles comerciavam diversos produtos para o mundo inteiro. Então Deus queria colocar a palavra dele ali, porque através dali a palavra do Senhor iria se expandir para o mundo todo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Esse era o plano do Senhor. Aleluia. Ele mudou a visão, ele mudou a direção dos servos dele, porque a visão dele era muito maior. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Paulo chegou ali, pastor, versículo 13. Como já era de costume dele, ele chegava na cidade, dava dia de sábado, ele ia até uma sinagoga, aonde os judeus se reuniam ali para falar sobre a Torá, para falar do Antigo Testamento. E todos tinham a oportunidade de ir lá expressar a palavra do Senhor. E era costume de Paulo, quando ele chegava em qualquer cidade, ele se apresentava em qualquer sinagoga para estar ali representando, pregando o Evangelho de Jesus. O maior perseguidor da igreja primitiva, aquele que pedia cartas para os sacerdotes, para os mestres da lei, aquele que entrava dentro da casa dos irmãos e arrastava eles para a rua, espancava, batia até matar, se tornou o maior apóstolo da Bíblia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus, ele apaga qualquer pecado. Aleluia. Não existe pecado que o sangue de Jesus não possa lavar. Aleluia, Senhor. Graças te damos, Jesus. Basta a gente querer se posicionar. Aleluia. Basta se posicionar. Paulo se posicionou, pastor. Ele se entregou por completo. Assim como ele se entregava por completo ali naquela perseguição, ele era possesso, ele se entregou por completo no Evangelho. Aleluia. Ele sofreu diversas vezes. E ali ele chegou, pastor, naquela cidade de Filipos, que hoje está relatado na Bíblia, o livro de Filipenses. Aleluia. E ele procurou uma sinagoga ali, mas ele não encontrou. Essa cidade era uma cidade da província, próxima ali da Itália, creio eu. Ela era comandada por César, pelo Império Romano, e os irmãos eram pagãos naquela época. Eles cultuavam diversos deuses. Muitos dos irmãos naquela época, eles seguiam deuses da mitologia grega. Nem convém falar o nome. Aleluia. E aí ele encontrou. Ele chamou seus companheiros e foram em direção ao rio. Aleluia. Versículo 13. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, aonde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali unidas. Aleluia. E ele foi, pastor, em direção ao rio, para procurar um lugar de oração, para sair daquela muvuca, daquele lugar de paganismo. Talvez ele encontrasse alguns irmãos mais isolados, orando, expressando a fé a Deus. E ele chegou ali, pastor, ele encontrou um grupo de mulheres,
Aleluia. Por que essas mulheres estavam ali? Porque nessa época, até 100 anos atrás, a mulher ela não tinha voz ativa. Havia esse preconceito. Isso é um preconceito, isso é um machismo. E havia isso através dos líderes judeus. Então por isso que não havia sinagoga ali naquela região, pastor. Porque não tinha homens de fé, não tinha homens tementes ao Senhor, tinha mulheres guerreiras, mulheres que buscavam a presença de Deus em oração. Aleluia. Mas elas tinham que se afastar para a margem do rio para poder orar. Para ter uma sinagoga deveria haver pelo menos 10 homens, deveria haver um sacerdote com vestes sacerdotais, deveria haver um fariseu, um mestre da lei, aquele que tem conhecimento na Torá, mas não havia. Mas isso não calou as mulheres, isso não deixou que elas não continuassem orando. Aleluia. E ali Paulo, com seus companheiros de viagem, que ali estava Silas, e alguns estudiosos relatam que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, que ele se encontrou com eles nessa viagem. A palavra não fala, mas Silas estava ali presente. Eles começaram a evangelizar, eles começaram a pregar sobre Jesus. Aleluia. E eles começaram a pregar para esse grupo de mulheres. E no versículo 14 fala, pastor, uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela os ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava pregando. Aleluia. Aleluia. E Paulo pregando o Evangelho, pregando sobre o que Jesus fez por todos nós, o que ele passou na cruz, o sofrimento que ele passou, as chicotadas que ele tomou, ele foi humilhado por todos, e Paulo pregando, e aquela mulher estava atenta, estava ouvindo o que ele estava falando, pastor. Aleluia. Ela estava concentrada, ela estava mergulhando na palavra, e o Espírito Santo tocou ela. Aleluia. Na mesma hora, o Espírito Santo, a palavra fala, o Espírito do Senhor abriu o coração, e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Aleluia. Essa mulher, ela tomou a melhor decisão da vida dela, pastor. Ela aceitou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E continuando aquilo que você estava falando, pregando no início, que é de Deus essa palavra, aleluia, no verso 15, foi batizada junto com a sua família e pediu que nos hospedássemos ali. Aleluia. Essa mulher que teve a atitude de escolher o Senhor Jesus, aleluia, ela abriu, ela deu acesso para que o Espírito Santo tocasse toda a família. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E hoje essa família está aqui, ó, aleluia, pregando a palavra de Deus, fazendo a obra do, aleluia, Senhor, Jesus, através de um ato dela ouvir a palavra e a palavra penetrar no coração dela através do Espírito Santo. O Espírito convenceu toda a família, pastor. Levanta mais todos, Jesus. Todos foram batizados. Todos foram batizados. Glória a Deus. Sobrinho. Aleluia. Aleluia. Quando é sobrinho é o que, pastor? A família toda foi alcançada. E na mesma atitude que aquela mulher teve, você teve. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor pode fazer isso comigo e com você hoje também. Aleluia, Senhor. Ele pode alcançar toda a nossa família. Sim, Jesus. Aleluia. Aleluia. E ali todos foram batizados. Aleluia. Através da palavra, do Evangelho. Aleluia. O Senhor necessita de pessoas para pregar, para levar a palavra. Não havia homens ali, mas tinha mulheres. Aleluia. Tinha mulheres buscando o Senhor. Glória a Deus. Tinha mulheres ali querendo mais da presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus fala, pastor, se você reparar, que essa mulher, ela era temente a Deus. Aleluia. Mas ela não era salva ainda. O que é que isso quer nos dizer? Ela era temente a Deus, ela cultuava, ela adorava, mas ela não conhecia Jesus ainda. Aleluia. Quantas pessoas não conhecem Jesus?
Aleluia. E é só Ele que pode nos salvar. É só a graça de Jesus que pode nos salvar. Aleluia. É o sangue dele que nos salva. Ela era temente a Deus, mas depois que Paulo pregou a palavra, lançou a semente, o Espírito Santo regou e alcançou ela. Aleluia. Graças Glória a te damos, Deus. Senhor. Aleluia. E ali, pastor, creio eu, todos muito contentes pelo que aconteceu. Eles louvavam, adoravam o Senhor. Imagina toda a sua família ser salva de uma vez assim, através de uma pregação. Era motivo de júbilo, de adoração. E essa mulher, Aleluia. a palavra nos diz que ela era comerciante. Ela era comerciante de púrpura. Ela era uma mulher empresária da época. Aleluia. Era uma mulher importante. Ela comercializava, ela devia ter uma renda boa. E devia ser muito influente na cidade, porque ela comercializava um tecido que era caro naquelas épocas. Aleluia. Aleluia. Então ela tinha uma condição financeira boa. Aleluia. E ali, o Senhor tinha um plano na vida dela. Aleluia. Pela influência, pelo monte de gente que ela conhecia. Por que Paulo foi direto ali? Era o plano do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus tem plano para cada um de nós. Aleluia, Senhor. Às vezes a gente não pode enxergar. A vontade de Paulo era viajar para a Ásia, para o norte, mas o Espírito Santo mudou o roteiro. Às vezes Deus muda o roteiro da nossa vida. Às vezes Ele nos encosta, nos coloca sentado. Ele quer nos tratar, mas Ele tem algo importante lá na frente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ali, pastor, essa mulher insistiu que Paulo e seus companheiros ficassem hospedados ali na casa dela por alguns dias. Mas Paulo negou, porque ele não queria incomodar. Ele não queria incomodar. Só que ela insistiu tanto, ela estava tão contente, tão alegre, que ela insistiu tanto, que eles aceitaram. E ali Paulo permaneceu por alguns dias, com todos os companheiros dele de viagem. Que, se você ler lá no início da palavra, Paulo pediu autorização para Timóteo também poder viajar com eles. Se você pegar lá no início do capítulo. Aleluia. E ali eles ficaram ensinando, edificando aquela família, pregando a palavra, passando os costumes. E ali, através dessas células, pastor, saiu a primeira igreja de Filipos. Glória a Deus. Através da casa dessa mulher, através de um ato de uma mulher, saiu a primeira igreja de Filipos, que hoje está aqui registrado. E quantas pessoas foram salvas por causa dessa palavra, da palavra de Filipos? Aleluia. Através de um ato de uma mulher. Aleluia. Quantas milhares de pessoas, quantas milhares de mensagens de pregações. Aleluia. Ei, irmão. Chega de canta. Aleluia. Você pode alcançar uma alma para o Senhor. Mas você já pensou que essa alma que você alcançou, ela pode alcançar 1000, que 1000 alcança mais 1000? Ei, Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Meu A gente Deus. tem que parar de querer ser Deus e deixar Ele agir da maneira dele. Aleluia. A gente tem que deixar Ele agir da maneira dele. Ele sabe o que Ele está fazendo. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ali ele ficou por alguns dias. Versículo 16. Certo dia, enquanto íamos a um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual predizia o futuro. Aleluia, Senhor. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Aleluia. E Paulo não parou por ali, pastor. Ele continuou saindo, buscando lugares para evangelizar. Ele e seus companheiros estavam caminhando, buscando uma praça, algum lugar para poder estar ali anunciando, pregando a palavra do Senhor. De repente, veio uma mulher escrava. Mas se você reparar, ela é escrava nos dois sentidos, pastor. No sentido carnal e no sentido espiritual. Homens obrigavam ela a trabalhar para eles, para predizer o futuro. Ela era possuída por um demônio. Aleluia. E os homens usavam essa mulher ali para extorquir, para ganhar dinheiro,
através de adivinhações enganosas, porque quem sabe o futuro é só o nosso Deus. Quem sabe o futuro é só Ele. Ele é onisciente. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Não há tempo e nem espaço para Deus. Essa mulher é uma charlatona, possuída por um demônio ralé. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 17. Ela seguia Paulo e a nós. Aqui dá uma gueixa, que foi Lucas que escreveu, né? Ela seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Aleluia. Até o demônio estava fazendo a obra de Deus naquela cidade. Até o Satanás estava pregando o Evangelho e nós estamos aqui parados. Desperta nós. Aleluia. Glória a Deus. Estou brincando, irmãos. Estou brincando. Isso nos mostra, irmãos, que nós devemos buscar discernimento do Senhor. Nós devemos buscar discernimento, porque o diabo, ele é sujo, ele filtra vários lobos no nosso meio. Pessoas que estão dando glória a Deus, mas suas intenções não são boas. Eles querem causar divisões, discórdias, tumulto dentro da igreja. Aleluia. Eu creio que alguns irmãos já presenciaram isso já. Aleluia. Aleluia. E isso continuou por vários dias, versículo 18. Até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno, no nome de Jesus Cristo, que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Aleluia. Por onde eles iam, essa mulher ia atrás deles, perturbando, gritando, fazendo escândalo, porque ela sabia que se ela continuasse gritando, fazendo esse escândalo, iria chamar a atenção de outras pessoas e ia prejudicar eles. Ia falar: ó, aqueles bardeireiros estão causando tumulto. Você já viu pessoa pregando o evangelho lá na Praça 7, fazendo uma bagunça e vergonhando a Deus? É a mesma coisa. Era a mesma coisa. E esse espírito imundo, ele queria ali atrapalhar, causar discórdia. E Paulo viu que Paulo já estava indignado. Ele se voltou para essa mulher e falou com toda a autoridade, porque ele tinha autoridade no nome do Senhor, porque ele vivia na brecha de Deus. Aleluia. Ele vivia na brecha de Deus. Ele olhou para o espírito e falou: espírito imundo, em nome de Jesus Cristo, saia dessa jovem. No mesmo instante, essa jovem foi liberta. Aleluia. Ela foi liberta. Glória a Deus. Ela foi liberta dessa escravidão espiritual. Aleluia. Graças a Deus, pelo menos de um cativeiro ela foi liberta. Aleluia. E ali, aqueles homens tiveram paz para anunciar a palavra. Depois que eles expulsaram, essa jovem parou de perseguir eles. Creio eu que eles continuaram anunciando, pregando a palavra, porque a obra não pode parar. Aleluia. E eles não iriam parar. Nada parava os homens de Deus. Aleluia. E eles continuaram. Mas tem aquele ditado que a alegria de pobre dura pouco. Brincadeira. Mas foi por pouco tempo. Logo, versículo 22, logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas. Os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos. A palavra despidos significa que era para arrancar a roupa deles, deixar eles nus, e açoitados com varas. Aleluia. Após Paulo e Silas anunciar a palavra de Deus, estar ali evangelizando, plantando a semente de Deus para gerar vida naquela cidade, uma jovem endemoniada começou a perseguir eles. Eles expulsaram, eles libertaram essa jovem, mas isso não agradou os senhores dela. Os senhores dela, eles ficaram indignados, eles ficaram frustrados, porque a sua fonte de renda foi frustrada. Ela não predizia mais o futuro igual ela predizia falsamente.
porque o espírito imundo não habitava mais nela. Então esses homens buscavam saber quem que fez isso com essa jovem. E a notícia se espalhou. Eles foram atrás de Paulo e de Silas. E ali, pastor, eles pegaram Paulo e Silas e arrastaram ele até a presença dos juízes daquela cidade. Levaram ele até uma praça de mercado, uma praça pública. E ali começaram a julgar ele, não com palavras doces, mas com xingos, humilhando, xingando eles. Eles devem ter cuspido na cara deles. Quem são vocês para vir aqui pregar esse evangelho frajuto? Quem são vocês? E ali eles começaram a açoitar eles arrancaram a roupa deles. Eles ficaram nus em plena praça pública, diante de todos que estavam ali. Eles ficaram pelados e foram açoitados por várias, diversas vezes. O que eles fizeram? Eles estavam pregando o amor de Deus. Eles estavam pregando o amor de Deus. Mas foi dessa forma que alguns homens agiram. Eles não quiseram receber a graça de Jesus. E ali, pastor, depois que eles foram humilhados, espancados pela multidão, esses magistrados, no versículo 23, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Aleluia. Eles foram lançados na prisão porque eles estavam pregando a palavra. Eles foram presos por isso. É como se uma multidão se revoltasse, entrasse aqui, pegasse a gente, arrancasse a nossa roupa e começasse a espancar a gente naquela praça de embaixo. E depois disso tudo, o governador desse voz para que a gente fosse preso. E lançaram ele numa cela interna. Creio eu que naquela época devia ser uma cela mais solitária. Uma cela mais solitária. Aleluia. E deram ordem para o carcereiro ficar ali 24 horas vigiando eles, como se eles fossem criminosos, como se eles fossem bandidos perigosos, porque eles estavam anunciando o amor de Deus. Aleluia. 24. Por isso, colocou no cárcere interno, prendendo-lhe os pés num tronco. Eles prenderam os pés deles num tronco, amarraram Paulo e Silas, igual amarram um cachorro, igual amarram um animal. Então, irmãos, eles foram açoitados, espancados, humilhados, foram presos, acorrentados, tudo isso pela palavra de Deus. Mas era a direção de quem? Eles foram anunciar o evangelho pela direção de quem? Do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Eles estavam obedecendo a voz de quem? Do Espírito Santo. E veio uma forte onda contra eles, e veio as tribulações. Isso nos mostra, irmãos, que nós passamos por tribulações mesmo quando estamos firmes na presença de Deus. Não é porque Deus quer tirar a nossa felicidade, não é porque Deus quer nos oprimir, não. É porque Ele tem algo maior, Ele está enxergando lá na frente. Jesus passou por isso tudo que esses servos passaram. Jesus passou por tudo e por todos, e Ele não pecou, Ele era santo e imaculado. Paulo já pecou, Paulo já assassinou, ele perseguia os irmãos da igreja, mas ele passou por isso tudo, por amor da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 26, versículo 25, perdão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Diante de tudo isso que eles passaram, irmãos, diante de toda humilhação, de serem espancados, de serem presos, eles continuaram louvando a Deus, eles continuaram adorando a Deus, clamando a Deus, e ali eles oravam, eles cantavam, eles adoravam a Deus. De repente, irmãos, aleluia, no versículo
No versículo 26 fala: de repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Aleluia! Deus entrou naquele lugar e sacudiu aquele presídio, jogou todo o mal por terra abaixo, derrubou tudo aquilo que afligia eles. Deus derrubou tudo com um sopro. Ele jogou tudo por terra abaixo, diante da oração e da persistência. Eles continuaram persistindo, orando e clamando a Deus, mesmo na adversidade. Eles não murmuraram, pastor. Eles não entraram no presídio e começaram a murmurar: o que está acontecendo comigo? Eu estou fazendo a obra de Deus, por que se levante contra a minha vida? Eles não murmuraram. Eles adoraram o Senhor, eles oraram, eles clamaram, eles não planejaram nenhuma fuga, eles apenas oraram e adoraram. E Deus entrou ali, sacudiu aquele lugar e jogou aquele cárcere por terra abaixo. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 27. Quando o carcereiro acordou e viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, ele puxou a espada para se matar. Aleluia. A ordem que os magistrados deram era para que esse carcereiro ficasse de olho em Paulo e Silas 24 horas. Mas esse homem ele dormiu. Ele acordou através do terremoto que Deus fez ali, sacudindo e derrubando todo aquele lugar. Se você parar para pensar, irmão, você está dormindo diante de um terremoto, esse lugar que começa a sacudir, desaba, não cai uma pedra dessa na sua cabeça, é um livramento. Deus deu um livramento de morte para aquele homem. Ele queria despertar ele, que ele estava dormindo. E Deus manda falar que tem gente que está dormindo. Ele despertou ele de quê, pastor? Do sono, através de um terremoto. Aleluia. E esse homem acordou, ele olhou para o lado, ele viu tudo derrubado, tudo caiu, as correntes estavam todas no chão e estava escuro. Ele deduziu na sua cabeça: estou ferrado, todos fugiram, todos os presos fugiram, os magistrados vão mandar me degolar, eles vão me matar por causa disso, eu vou ser açoitado, depois eu vou ser enforcado. E aquele homem começou a vir 1000 pensamentos na cabeça dele, e ele começou a pensar em várias coisas ruins, e ali o diabo viu uma brecha, pastor. Ele foi e lançou uma seta naquele homem, e aquele homem de repente ele arranca a espada para se matar. Foi uma seta do diabo. Mas no mesmo instante que ele ia se matar ali, pastor, aleluia, no versículo 28 fala: Paulo, porém, gritou: ei, homem, não se mate, estamos todos aqui. Aleluia. E no mesmo instante aquele homem desistiu disso. Ele teve o seu segundo livramento de morte. O primeiro foi do terremoto, o segundo foi de suicídio. Deus queria algo com aquele homem. Ei, desperta, já te livrei uma vez, eu estou te livrando de novo. Desperta, homem de Deus. Aleluia. No 29, o carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, aonde prostou, tremendo de medo diante de Paulo e de Silas. Ele foi correndo, ele pegou uma tocha. Naquela época não existia lanterna, não existia lâmpada. Ele pegou uma tocha e foi correndo até o cárcere de Paulo e de Silas, e viu que todos estavam ali, pastor. Aleluia. Ninguém fugiu. Não era do caráter dos servos de Deus fugir. Esse não era o caráter dos homens de Deus. Aleluia. Eles iriam sair pela porta da frente, porque eles têm um Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. E esse homem, ele se prostrou diante deles. Ele viu que eles eram homens de Deus. Aleluia.
Ele viu que Deus fez um fenômeno sobrenatural. Como que aquele presídio teve um terremoto, se abalou e derrubou tudo. Ele reconheceu que era por causa dos homens de Deus que estavam ali. Aleluia. Aleluia. No versículo 30. Então ele os levou para fora e perguntou. Ele tirou Paulo e Silas de dentro do presídio, levou para fora e perguntou. Aleluia. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aleluia. Esse homem, ele fez a pergunta mais importante que ele poderia fazer em toda a sua história de vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhores, o que eu faço para ser salvo? Aleluia. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ele chegou diante de Paulo e de Silas ali. Senhores, o que eu faço para ser salvo? Creio eu, Paulo e Silas ali, depois de tudo que eles passaram, eles poderiam ter xingado aquele homem, eles poderiam ter simplesmente virado as costas para ele. Ah, pois é, agora você quer ser salvo? Depois de espancar a gente, depois de nos humilhar e nos jogar no cárcere? Não. Eles ficaram potentes com a pergunta do homem. Eles entenderam que aquele era o plano para o qual Deus havia os chamado. Esse era o homem que apareceu na revelação do sonho e clamava: ei, vem para a Macedônia anunciar o Evangelho. Esse era o homem. E Paulo entendeu na hora a visão do Espírito Santo. E ele direcionou para esse homem e falou: ei, varão, creia no Senhor Jesus. Você e toda a sua família será salva. Glória a Deus. Aleluia. Então, pregaram a palavra do Senhor a ele e toda a sua família. Eles anunciaram a palavra. Esse homem, olha que ele viu essa oportunidade dele ser salvo, pastor. O que é que ele fez? Ei, manda chamar a minha família. Chama os meus familiares para ouvir a palavra de Deus. Convida os meus familiares. Aleluia, Senhor. E eles foram correndo buscar a família dele. E ali ele e sua família recebeu a palavra de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Versículo 33, para não estender muito. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus familiares foram batizados. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ele cuidou dos homens de Deus. Aleluia, Senhor. Ele tratou da ferida deles. Aleluia. Ele enfaixou. E ali Paulo e Silas continuaram pregando pela madrugada. Porque por volta da meia-noite eles estavam orando. Isso aí se estendeu pela noite. Então já era de madrugada. Aleluia. Já era de madrugada. Aqueles homens, eles estavam com feridas ainda dos açoites. E aquele homem estava cuidando daquelas feridas. E ele e toda a sua família foi salvo. Glória a Deus. Aleluia. Depois, levou-os para a sua casa e lhes serviu uma refeição. Ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Aleluia. 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 A pergunta que eu faço para vocês, irmãos, aqui todos já são salvos, graças a Deus. Mas quem está nos ouvindo de fora? Aleluia. Você quer receber Deus como Lídia ou como esse homem? Lídia, ela ouviu a palavra do Senhor, ela teve temor, ela prestou atenção e ali o Espírito Santo tocou o coração dela. Na mesma hora ela foi salva, porque ela já era temente a Deus. Aleluia. Esse homem, pastor, ele teve que ter 2 livramentos de morte para passar a crer no Senhor. Ele teve que ver um terremoto, as pedras caindo perto dele, quase em cima dele. Ele quase chegou a se suicidar, pastor.
Aleluia. Ele quase chegou a se suicidar para poder crer na presença do Senhor, para crer no Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu escolho ser como Lígia. Aleluia. Eu escolho ouvir a palavra do Senhor e Glória a receber. Deus. Aleluia. Permitir que o Espírito comande meu coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 34. Estou terminando, pastor. Perdão. Tranquilo. Eu vou ler aqui rapidinho. A alegria do carcereiro é evidente. O que parecia um desastre fatal tornou-se um início de júbilos de sua nova vida em Cristo. Ele e sua família tornaram-se membros da crescente igreja em Filipos, uma igreja que foi tão cara a Paulo, quanto mais tarde Paulo escreveu e agradecia a Deus toda vez que se lembrava de Filipos. Esse homem e sua família vieram ao seu coração quando ele escreveu as cartas aos Filipenses. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, às vezes nós queremos seguir uma direção, mas Deus manda a gente para outra direção. Aleluia. Pode ser que tenha levantes, pode ser que a gente passe por tribulações e perseguições, Aleluia. igual esses homens passaram. Mas ali iniciou a primeira igreja da Europa. Aleluia. Se você for parar para pensar, dali daquela primeira igreja, quantas igrejas surgiram de lá? Aleluia. Ali era o centro do mundo, a capital do mundo, o mundo todo olhava para lá. Hoje é os Estados Unidos, né? Mas naquela época era ali, a Europa. Aleluia. Imagina quantas pessoas foram alcançadas através da vida de um homem. Paulo podia chegar e falar: ei, Senhor, o Senhor nos enviou para cá, nós ganhamos uma mulher e um homem. Mas através desses dois, pastor, Aleluia. começou a igreja de Filipenses. Aleluia. Quem lê Filipenses sabe como que é maravilhoso. Aleluia. Ali começou o evangelho na Europa e se espalhou pelo mundo inteiro. O que você faz, irmãos, é grande para a presença do Senhor. A gente não pode enxergar agora. Você acha que Paulo viu isso no momento que ele estava sendo chicoteado, que ele estava sendo preso? Você acha que Paulo pensou que várias vidas viriam depois após da vida desse carcereiro e de Lídia? Ele não imaginou isso. Mas através disso e de tudo que ele passou, todo o sofrimento que ele passou, milhares de vidas são alcançadas todos os dias. Glória a Deus. Milhares de pessoas estão pregando essa mesma palavra hoje pelo mundo inteiro e vidas estão sendo alcançadas. Aleluia, Deus. O que a gente faz não é em vão para Deus. Aleluia. Deus preparou tudo, Ele tem um plano para tudo, Deus. Aleluia. Aleluia. Assim eu agradeço a oportunidade. Deus de Glória a Não Deus. vou estender muito porque tem a ceia nesse Aleluia. Deus abençoe, né, a vida do Victor, né, louvado seja Deus. Eu queria dar mais tempo para ele ainda, né, porque eu gosto de ouvir a palavra, né.